Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, acabou agora mais 2 jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, campeonato que está indo aí para suas últimas 10 rodadas, e hoje jogaram líder e vice-líder do campeonato. Palmeiras ganhou seu jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo empatou contra o Grêmio e embolou a disputa ali pela liderança, e o Botafogo vai ter que abrir o olho, porque senão o Palmeiras vai passar e vai ser muito difícil tomar a liderança do Palmeiras, já que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, o Botafogo que ainda tem a Copa Libertadores da América. O ano está acabando, está chegando o fim dos campeonatos e cada vez mais emocionante. E para a gente falar um pouquinho do que foi essa rodada, eu quero te pedir, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse link com os amigos, com a sua família, no grupo aí do futebol, grupo daquela pelada ali, para vocês ajudarem a divulgar esse trabalho. Beleza? Bem, galera, o Palmeiras, que jogou em Campinas, né, um jogo que foi marcado ali por uma ventania maluca que aconteceu, mas o Palmeiras jogou melhor do que o Galo, jogou para cima, jogou com a postura do time que quer ser campeão, que é o que ele vem fazendo, ganhou o jogo hoje por 2-1, mas eu quero destacar algumas coisas que começa a parecer muito estranho, como tem sido nos últimos anos a favor do Palmeiras. O pessoal gosta muito de falar de Varmengo, de que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem. A gente tem essas místicas aí, essas... como é que eu posso dizer? Essa forçação de barra, né? A verdade é essa forçação de barra em dizer que Flamengo, Corinthians sempre é beneficiado pela arbitragem. E, na verdade, nos últimos anos, comprovadamente, a gente vê que o Palmeiras tem sido muito beneficiado pela arbitragem e principalmente pelo VAR. Mais uma vez, pelo 3º ano seguido, se eu não me engano, se não me falha a memória, é o 3º ano seguido em que o Palmeiras tem ali o maior número de mudanças de resultado que favorecem ao Palmeiras pelo VAR. Ou seja, pelo 3º ano seguido, o VAR tem favorecido ao Palmeiras. E isso é, no mínimo, estranho. E eu estou falando essas coisas por quê? Porque a gente sabe que a gente tem uma arbitragem muito ruim, a arbitragem brasileira é muito abaixo do comum, né? Não é uma arbitragem profissional. Isso por culpa dos dirigentes dos clubes que não querem que a arbitragem brasileira seja profissional. A verdade é essa, porque isso serve de muleta, porque quando o time perde, tem um motivo ali de falar que foi o juiz, isso sempre serve de muleta, né? Então, quando um time, num jogo, é prejudicado por uma má arbitragem, o dirigente fala que perdeu por causa do juiz. Mas no jogo seguinte, quando ele é beneficiado, ele não fala nada. Eu vou começar a acreditar que eles querem mudar quando eles ver o time dele sendo beneficiado e criticar a arbitragem da mesma forma. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer nunca. E o Palmeiras é muito beneficiado pela arbitragem em todos os jogos. Todos os jogos já não é de hoje. Ano passado, o Endrick fez diversas entradas violentas em jogadores adversários. Sequer o juiz às vezes dava falta, mal dava amarelo, quem dirá ser expulso? Quem dirá expulsar o Endrick? Teve jogo que o Endrick agredia jogadores, deu soco em jogador, eu não vou lembrar a partida agora, mas até viralizou de novo esse vídeo dele dando um soco no jogador adversário, porque o Carlinhos foi expulso no jogo anterior contra o Grêmio, por ter desferido um tapa no rosto do jogador do Grêmio, do Kahneman. Foi bem expulso, porque tem que ter controle emocional, não tem que dar tapa em ninguém, não tem que ser ríspido com ninguém. O jogo precisa ser ali jogado, vai ter disputa física, vai ter contato físico, mas sem qualquer tipo de agressão. Mas o Carlinhos foi expulso contra o Grêmio por se desvencilhar e dar um tapa no Kahneman. O Endrick deu um soco no jogador no ano passado e não foi expulso. E diversos outros lances favoreceram para que o Palmeiras fosse campeão, e isso aí o pessoal não quer falar, fica todo mundo de boa. E hoje o Palmeiras
não conseguiu transformar a sua superioridade de posse de bola, não conseguiu transformar o seu jogo ofensivo em gols, não conseguiu fazer com que a sua força física, né, força técnica dentro de campo fizessem os gols. Precisou o juiz dar dois pênaltis bem duvidosos, muito duvidosos, principalmente o primeiro. Esse primeiro pênalti é uma vergonha, tá? O primeiro pênalti, na minha opinião, nem dúvida é. O primeiro pênalti foi vergonhoso, o juiz dá um pênalti daquele e o VAR se quer chamar para poder reverter essa situação. Lembrando que no jogo contra o Vasco, na minha opinião, o Palmeiras já tinha sido beneficiado em não marcação de um pênalti a favor do Vasco. Então, assim, a gente começa a ver mais uma vez o Palmeiras sendo, jogo após jogo, sendo beneficiado pela arbitragem ou pelo VAR. Isso é, no mínimo, estranho, isso coloca em xeque a lisura do campeonato. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que terminar o campeonato discutindo se o time mereceu ser campeão ou não. Vai falar que o time foi campeão por causa de arbitragem, por causa do VAR, que a tia Leila está dando dinheiro, fez o Pix para o VAR mudar o resultado, porque, na verdade, essa é a discussão no final. E é o que a torcida vai comentar. O time que é campeão no final, quando a sua torcida vai comemorar, o que ela ouve é que foi o campeonato roubado, que não merecia ser campeão porque foi ajudado pelo VAR. Quando é o Flamengo, é o Varmengo. Quando é o Corinthians sempre é beneficiado. Só que a gente esquece que os outros times também são beneficiados. Muito mais às vezes, do que os times que geralmente a gente já costuma falar, porque já é normal falar que o Flamengo e Corinthians é beneficiado. Tá aí o jogo de hoje. Na minha opinião, o Palmeiras jogou melhor do que o Galo. O Galo não foi o mesmo time de quarta-feira da Copa Libertadores. É o que a gente vem falando. O time do Galo na Copa é um, no Campeonato Brasileiro é outro. Não é a mesma rotação, não é a mesma velocidade, não é a mesma intensidade, não é a mesma forma de jogar. E o Milito, no Campeonato Brasileiro, parece que dá um descanso para a galera, para nos jogos de Copa, aí sim dar sua força máxima. Lembrando que na quarta-feira o Galo já faz o primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão das datas da Copa do Brasil, porque já gerou uma polêmica, porque a CBF, mais uma vez a CBF fazendo uma besteira com o calendário, mais uma vez a CBF comprometendo um possível resultado final, porque com essa mexida de datas, dois times já estão aí, já vieram fazer suas manifestações contrárias à mexida de data, porque houveram mudanças nas datas dos jogos de volta. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, falando em si desse jogo do Palmeiras e Galo, na verdade, eu não tenho nem muito o que ficar falando aqui, porque me chateia muito ver um time, mais uma vez, ganhar com a ajuda da arbitragem. A gente sabe que, quando é duvidoso para o Palmeiras, o juiz vai dar pênalti para o Palmeiras. Se é duvidoso a favor do Palmeiras, ele vai marcar a favor do Palmeiras. Se é duvidoso contra o Palmeiras, ele não vai marcar. O VAR não vai chamar e está tudo bem. E a gente sabe que isso vai minando até mesmo a confiança da torcida, das torcidas, né, em falar que esse campeonato não é comprado, em falar que esse campeonato é 100% honesto, porque a gente vê que não é. A gente vê que tem alguma coisa nos bastidores que acontece que todo ano esses times são beneficiados, tá? E olha que eu sou flamenguista, eu sofro muito em ouvir meus amigos, torcedores de outros times, dizer que o Flamengo é beneficiado todo jogo. E o que eu vejo é o Flamengo sendo, na maioria das vezes, nos últimos anos tem sido assim, o Flamengo ser prejudicado pela arbitragem. Entendeu? Só que o flamenguista não pode falar, porque aí vai dizer que está reclamando de barriga cheia, que não pode reclamar. Mas então, no primeiro tempo, desde o primeiro tempo, o Palmeiras foi bem superior ao Galo. O Galo com muita dificuldade de construir suas jogadas. O Hulk bem apagado no jogo de hoje. O Daverson também não conseguindo produzir muita coisa.
E aí, os 2 gols do Palmeiras foram gols de pênalti, e o gol do Galo foi um golaço de falta do Hulk, bateu uma falta perfeita, o Everton nem se mexeu, nem tentou ir lá na bola, lá foi um golaço, e Palmeiras ganhou e se aproximou do Botafogo, que empatou o seu jogo agora há pouco contra o Grêmio, que foi um jogo bem diferente do Botafogo, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas com o Grêmio tendo mais oportunidades, fazendo o John trabalhar mais, né? O Botafogo que foi bem mexido no jogo de hoje, porque está precisando fazer essa dosagem dos seus jogadores, mas o Arthur Jorge ele não coloca um time inteiro de reservas. E é bom lembrar que ele está fazendo uma rodagem muito interessante no time, né? Hoje ele não colocou o Almada e o Savarino juntos. No primeiro tempo jogou o Almada, no segundo tempo jogou o Savarino, e assim ele vai dando rodagem para o time. O Tiquinho Soares começou jogando hoje, Igor Jesus estava no banco, Alex Telles estava no banco, né? O Luiz Henrique hoje começou mais uma vez de titular, encaixou mais o jogo dele no segundo tempo. O primeiro tempo bem abaixo do Botafogo que a gente é acostumado a ver, um time mais intenso, que marca em linha alta, não fica esperando o adversário. E hoje o Grêmio ele ainda teve alguns momentos que ficou bem mais à vontade com a bola, conseguiu jogar no primeiro tempo, e o Botafogo correu um risco ali de repente, até perder o jogo, principalmente pelo primeiro tempo, que foi um jogo mais morno do Botafogo. Mas no segundo tempo, o Botafogo voltou outro time, voltou com o Savarino no lugar do Almada, e hoje também um retorno importante para o time do Botafogo, que foi a volta do Júnior Santos, depois aí de pouco mais de 2 meses parado. É uma opção muito boa também para o ataque do Botafogo, então o Botafogo acaba tendo aí esse reforço para esse final de Campeonato Brasileiro, para essa reta final de Libertadores da América. Entrou bem, inclusive fez o lance que deu o gol para o Botafogo, o gol do Baixas, que foi anulado porque estava impedido, então ali não tem muito o que discutir com a linha do VAR, realmente estava anulado, um lance que gerou uma confusão que até agora estou sem entender, do Luiz Henrique com o goleiro Marquezine do Grêmio, os dois tomaram cartão amarelo. Também teve um jogador expulso do Grêmio no final do jogo por uma agressão, o Monsalve, que foi bem parecido com a expulsão do Carlinhos, né? Do Carlinhos do Flamengo, exatamente contra o Grêmio. Essa mania que o jogador tem de querer ficar abrindo o braço e dando braçada para trás. E numa disputa, nem estava em disputa de bola ainda, ia ser cobrado o lateral, ele deu uma abraçada na cara do jogador do Botafogo e foi expulso. O Botafogo, no segundo tempo, voltou outro time, voltou um time que é o Botafogo que a gente tem visto em 2024, as mudanças do Arthur Jorge, quando ele viu que o time começou a ficar mais com a bola, que o Grêmio já abriu mão mais de jogar, o Grêmio já não conseguia mais sair para ficar com a bola, nem sair para jogar. O Grêmio, no segundo tempo, tiveram três escapadas de um contra-ataque, 3 escapadas bem perigosas, inclusive a terceira com o Kahneman já no final do jogo, que ele deu uma arrancada e quase faz o gol, né? Foram só essas 3 escapadas do Grêmio, e o Botafogo dominou totalmente as ações do jogo, fez um gol que foi bem anulado pelo VAR, e o Arthur Jorge, em determinado momento, quando ele viu que ele tinha posse de bola e faltava um pouco mais de poder ofensivo, e ele começou a mexer no time. Aí ele colocou o Igor Jesus, ele colocou o Alex Telles. Então a gente vê que o time do Botafogo é um time muito forte, porque saiu o Marçal, entra o Alex Telles. A gente começa a ver a força desse elenco. Quem saiu para a entrada do Igor Jesus foi foi o Matheus Martins, que mais uma vez não estava muito bem hoje, mas é uma boa opção para o time do Botafogo. E o Igor Jesus entrou bem também, a movimentação dele é muito boa nesse esquema, funciona muito bem nesse esquema do Arthur Jorge, só que o Botafogo não conseguiu ganhar o Grêmio. Não passou sufoco, mas não conseguiu ganhar. E isso torna o campeonato em si muito interessante, porque
A diferença de pontos agora do líder Botafogo é de apenas 1 ponto para o Palmeiras. O Botafogo, que agora tem 57 pontos, o Palmeiras com 56 pontos, um do ladinho do outro, um atrás do outro. O Palmeiras, que vem na sua 6ª vitória seguida, e o Botafogo, que mais um empate. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. E está vendo aí o Palmeiras chegar, e o Palmeiras está chegando com tudo. Tem que abrir o olho com o Palmeiras, e a gente já sabe, o Palmeiras só tem o brasileiro, e ainda vira e mexe tem uma ajuda aí de arbitragem, de VAR. Então o Botafogo tem que ficar ligado, ganhar esses jogos decidem campeonato. O Botafogo precisa continuar pontuando no brasileiro se quiser ser campeão esse ano, para não dar aquela vacilada que deu no ano passado. Beleza, galera? Então, é isso que eu tenho para falar do jogo hoje. Eu não tenho nem... na verdade, eu estou bem chateado pela situação do jogo do Palmeiras. Eu gosto de futebol, eu sou flamenguista, mas eu gosto de futebol. E como eu tenho vontade de ver um campeonato ileso dessa arbitragem, ileso de você pensar que ele está tendo uma situação... como é que eu posso dizer para não ser muito pesado? Eu queria ver um campeonato honesto. Vamos colocar dessa forma para não ficar colocar palavras muito pesadas. Como eu gostaria de ver um campeonato justo, um campeonato honesto, com uma boa arbitragem, com um bom calendário, sabe? Com bons horários de jogos. Você começa a perceber que o Botafogo agora só joga sábado, 9 horas da noite. Por que o Botafogo só pode jogar sábado, 9 horas da noite? Por que não dá um horário melhor, até para a torcida acompanhar melhor? Sabe? Então, isso são detalhes que pesam e fazem falta e compõem todo o campeonato. Né? A gente sabe que esses detalhes aí podem prejudicar um time de uma certa forma, questão de viagem, logística. Então, eu queria ver um campeonato mais justo e mais honesto, mas eu acho que a gente está bem longe disso, principalmente quando a gente olha para toda a direção da CBF e a gente vê que a escola que o presidente que está ali viu foi os antigos presidentes sendo presos. Então é bem complicado a gente, de repente, ter essa esperança de ver um campeonato 100% justo e honesto. É isso aí, galera. Obrigado por ficar até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta aí esse vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Fui!